vamos tratar do que está acontecendo, Cissa, do ICE semana passada, especialmente dessa. O que vem acontecendo ou não com o ICE? Pois é, o ICE, a gente está vendo, o ICE, gente, para quem não sabe, é a Polícia de Imigração. Eles cuidam das fronteiras. E como teve essa invasão, eles acabam indo para diversos lugares aqui nos Estados Unidos. Principalmente agora, eles estão sendo remanejados para Massachusetts, Chicago, para a região de Seattle e Portland, e obviamente também na Califórnia, porque lá tem região de fronteira, o povo todo entra, tem sempre que ter muita gente lá. Mas os protestos agora estão acontecendo, em sua maioria, em Nova York já não tem mais tanto, é um outro que aparece, mas na maioria estão acontecendo em Portland e em Chicago. Mas tivemos aquele incidente no Texas também, dos policiais, das pessoas, dos agentes do ICE, que foram, de certa forma, atacados, mas acabaram matando os detentos. Então, está tendo um ataque muito grande, por quê? Por causa da retórica do Partido Democrata, que endemoniou as Forças Armadas e as forças policiais durante muito tempo. Durante todo isso já tem anos, isso já vem desde a época do Obama, que eles têm um movimento contra a polícia. Eu me lembro que durante o primeiro governo do Trump, antes até do Biden entrar, eu tinha aquele adesivo do Thin Blue Line aqui no meu carro. O adesivo do Thin Blue Line, para quem não sabe, é a bandeira americana, mas em preto e branco, e ela tem uma listinha azul para dizer que você apoia a polícia. Tem uma que é a Thin Red Line, que é com a listinha vermelha, para dizer que você apoia o Corpo de Bombeiros. Mas eu tinha o Thin Blue Line e foi roubado do meu carro. Eu coloquei é absurdo. 3, porque não era adesivo, era aquele magnet, 3 foram tirados do meu carro. E não foi porque a pessoa queria para ela, foi porque queriam que não ficasse ali no meu carro, para as pessoas não verem que eu apoiava a polícia. Então, isso já vem tendo esse problema, porque os democratas, a Hillary Clinton, na campanha dela contra o Trump, já falava: defund the police, tirem o financiamento da polícia. Com o Biden foi a mesma coisa, com a Kamala Harris foi a mesma coisa. Aqui, na maioria dos estados democratas, todos os governadores e até prefeitos falam isso, de tirar o financiamento da polícia. Esse louco muçulmano que está querendo concorrer para prefeito de Nova York já falou que vai soltar todos os bandidos, porque também tem essa coisa da judicialização, que você prende, aí soltam. Então, o que estava acontecendo é que já teve esse problema com a polícia, então o ICE tem que ir para patrulhar essas regiões. Nem sempre a polícia pode apoiá-los, porque os governadores e os prefeitos não permitem essa cooperação, principalmente em cidades santuários. Em cidades santuários, a polícia é proibida de cooperar com o ICE de qualquer forma. Então, a gente cria um ambiente muito hostil contra eles, e a gente está vendo esses protestos enormes, que deveriam ser, em vez de ser contra o invasor que invadiu a casa deles, não, está sendo contra a polícia, que na hora que dá alguma zica também, eles chamam para tomar conta deles. Então, é isso da minha parte por enquanto. É assim, eu só quero fazer um parênteses que você falou, cidade santuário, né? Ou até Califórnia, estado santuário. Isso aí, na realidade, santuário é uma mentira, para quem não sabe. Primeiro, assim, é até feio você falar que você tem um estado, uma cidade santuário, porque a gente comentou no começo que a parte de saúde, quem banca é a parte federal. Então é fácil ele falar que ele é santuário se ele usa de recurso federal. Ele não banca, ele não se banca, ele não consegue se bancar. Né? Isso eu acho que é super importante lembrar. A Califórnia agora está com um papinho, que eu sempre teve esse papinho, né? Dela dissolver, né? Ela sair dos Estados Unidos, sempre teve essa história. Vai dissolver, quer ver? Vai fazer o quê? Não sobrevive, não consegue sobreviver. Não consegue. Falar que não, sem ajuda federal não sobrevive. Não tem nem lógica, isso é papinho para encher a paçoca. E o ICE como polícia migratória, para quem não entende, na realidade, ela é uma polícia legal como toda outra. A função dela não é prender o bandido, não é investigar, mas é trabalhar somente com prisão e algumas situações de investigação de crimes imigratórios. Ponto, ela para ali.
chega a ser um cúmulo absurdo você ter um governador ou alguém protestando contra um servidor que está cumprindo a lei, só lembrar, cumprindo estritamente a lei, não está fazendo coisa aleatória. Semana passada conversamos que o governador da Califórnia falou o seguinte, um dos protestos imbecil dele, um dos imbecis que ele falou assim, olha, por que o ICE não tira a máscara? Porque todos andam com a máscara para quê? Para proteger a identidade, porque muitas vezes aquele policial do ICE mora na cidade, mora ali, ele não quer ser perseguido, é uma questão de lógica. Por que você não mostra, eles não mostram o rosto? Eles têm medo do quê, etc. É só fazer esse mesmo discurso para o pessoal do Hamas, que esse pessoal tanto adora. Ninguém faz discurso para lá, né? Mas voltam. E o ICE está sendo atacado. Uma máscara, né? Isso, mas lá tudo bem, Cissa. O que não pode é aqui. E o ICE, esses ataques que estão sofrendo do ICE, normalmente não, a regra é essa. São pessoas vinculadas ao Partido Democrata, você pode falar, não é. É sim. Porque os democratas criaram uma figura de ódio, eles estão fomentando ódio. Aí você pega elementos na sociedade que não tem a cabeça boa, cabeça do o cara é meio assim, aquele, ele absorve como o quê? E tem que clicar o inimigo maior dele, o inimigo máximo, ele tem que matar o cara. É isso que eles estão fazendo, eles sabem que isso acontece, eles sabem que esse tipo de situação vai entrar na cabeça de um ou outro, lobo solitário, imbecil, e que vai cometer alguma coisa. Sem contar que tem outros que não vão chegar a tanto, tem boa parte que não precisa nem puxar o gatilho, né? É só a gente ver a situação do Charlie, que aconteceu, um monte de gente idolatrando a morte, você vê que tem gente que não tem coragem de puxar o gatilho, mas fazer com coisas nojentas, grotescas, conseguem. Então eles fazem o quê? O Partido Democrata e os democratas em si, a política democrata, a esquerda americana, fomenta esse tipo de ódio em cima de gente que está cumprindo, fazendo o chamado cumprimento do dever legal, com qual intuito? É anarquia, não tem outro. Porque quando eles criam uma instabilidade no governo, o governo para de, teoricamente, administrar corretamente, que tem que ficar focando naquela área, né? Pô, aquilo pode virar uma guerra civil, pode virar alguma coisa, eu tenho que cuidar. E você cria um desequilíbrio. A função é essa, é tentar desequilibrar o governo. Volto, você não vê uma manifestação pesada com violência quando é republicana, quando é de direita, você não vê. Só que as pessoas de esquerda não conseguem enxergar. O de esquerda razoável, eu estou querendo dizer, razoável, aquele esquerda caviar, que teoricamente ele nem sabe nem o que está acontecendo, ele está indo porque os amigos falam que é legal, ele está indo. Não consegue enxergar. Mas você atacar, que nem a Cissa falou no começo, que atiraram contra o ICE. Só que quem atirou contra o ICE acabou matando quem, acertando quem? Imigrante legal. E o ICE, naquele momento, naquele ataque, estava protegendo o quê? O imigrante legal. Porque os policiais, nós falamos na última live, os policiais podiam ter entrado escondido. Ninguém se escondeu. Os caras foram trazendo todos os imigrantes para dentro, mandando os caras. O vídeo é muito claro isso. Mandando o pessoal abaixar para não tomar tiro. Ou seja, o ICE, que é o malvadão, estava protegendo. Né? Então, assim, o que está acontecendo na América é uma tentativa de você desestabilizar o governo federal, porque sabe que o governo está funcionando, sabe que o negócio está certo. E falar que isso não é mãozinha, dedinho de Partido Democrata é mentira, porque a esquerda nessas coisas está sempre presente. Não é guerra de esquerda, isso é fato. Contra fatos não discute. O fato é, esquerda americana, até brasileira, esquerda fomenta esse tipo de discurso de ódio. Depois não adianta falar, eu quero paz e amor. Fomenta. Fica só falando que o outro é nazista, é o presidente do Brasil. O presidente chamando o outro presidente de outro país de nazista. Você quer fomentar o quê? Amor? Não, não quer. Exato. Sim, sua fala foi perfeita, Nilson. Porque o que eu acho interessante... mas foi perfeito. Porque o problema todo é colocar também esses agentes em vulnerabilidade. São pessoas que trabalham, que acordam de manhã, têm família, e as mulheres e os filhos nunca e os maridos também nunca sabem se a pessoa vai voltar ou não para casa, vivo, porque está tendo uma guerra declarada a eles e fomentada pelos democratas. Não é à toa que o Trump declarou a Antifa uma organização terrorista. E ela né? Vamos ver isso aqui. Ela né? Exatamente. Agora estão investigando quem está financiando isso tudo. Por enquanto, a Pam Bondi, né? A Pam Bondi
tá? Que eu considero por enquanto inútil, não tem feito nada, não fez uma prisão. Eu não vejo a hora de começar, porque por enquanto ela só está prendendo os peixes pequenos. Só aquelas pessoas que ficam ameaçando na internet. Hoje mesmo teve uma que estava falando, porque doem para apoiar a gente, eu estou comprando alimentos, eu estou comprando água, eu estou comprando máscara para, se o ICE jogar gás lacrimogênio neles, eles terem proteção. Então, essa vai presa. Agora, a gente está esperando que os peixes grandes que estão lá atrás, que a gente sabe muito bem quem são, que financiaram isso tudo, que são quem financiam os district attorneys, os advogados distritais, que liberam todos esses prisioneiros de trás das grades para que eles vão brigar com a ICE, são quem compram os armamentos, porque é tudo muito organizado, quem compra os cartazes, quem paga o transporte dessas pessoas. Isso precisa ser realmente investigado para que as pessoas passem, para que os funcionários do ICE passem a trabalhar de forma razoavelmente segura, porque quem trabalha com law enforcement nunca trabalha de forma completamente segura. Eu só fecho com um ponto, sabe o que é? Uma outra situação fazendo isso é uma tentativa, não vou usar a palavra escrota, porque eu não consigo pensar numa outra melhor, de você inibir a força-tarefa. Inibir como? Você pode ver que o ICE está começando a ter, e é normal quando aconteça, começando a ter uma dificuldade de contratação de funcionário, né? Tanto que ele mudou algumas limitações. Por que ele fez isso? Unicamente porque a pessoa olha lá que está na TV. Pô, estão atirando no ICE, que é uma polícia que teoricamente não precisaria nem ter arma. Né? Teoricamente, não tem necessidade de arma, não tem como. Mas assim, estão atirando no policial. Então você pensa o quê? Por que eu vou virar funcionário policial do ICE? Eu não vou. Tanto que o ICE volta a falar, tá com dificuldade de contratação por esse tipo de campanha que é feito. Para o quê? O pessoal tem medo de trabalhar também no ICE. Então não é só para tentar fazer a população ir contra o ICE, que eu acho que não está adiantando, pelo contrário, eu acho que está mudando o comportamento até de quem é democrata, mas, por outro lado, você quer dificultar a contratação, porque você não vai ter funcionário suficiente uma hora. Tanto que muita gente não renovou, a pessoa não renovou o contrato, né? Não renovou porque a pessoa tem medo. O cara tem medo de trabalhar, por que vou para a rua tomar tiro? Poxa, haja valor, né, de contratação inicial para você aceitar isso, mas é complicado, complicado. Estou demonizando, é uma tentativa de se criar um boom interno, uma comoção, só que tem indo para o lado contrário. Não estou vendo. Mata um, o efeito é o contrário. Faz tipo de situação, o efeito é o contrário. Nada desse tipo de política está dando certo. O melhor exemplo é a eleição do Trump. O melhor exemplo é a eleição do Trump. Mostrou o que a América quer. Exato. E as pessoas também têm que entender que normalmente o ICE vai atrás de criminosos. Eles não estão indo atrás do seu vizinho. Às vezes o seu vizinho é até pego, porque o cara está ali no meio, vão Na hora pegar errada, né? Tudo, e né? vão pegar. Mas, ou então, está trabalhando num lugar com alguns ilegais e tem um criminoso, vai todo mundo. Por quê? Está todo mundo cometendo crime de chegar aqui ilegalmente, mas tem as gradações dos crimes. Um cruzou a fronteira ilegalmente, é um crime mais baixo do que os outros que estão cometendo assassinato. E entraram muitas gangues, gente. A gente já falou aqui que entrou gente até do PCC aqui, mas Nossa. tem MS-13, tem várias gangues que esses policiais do ICE estão indo atrás para prender e para deportar. Tanto é que até o Maduro, outro dia, botou o rabinho entre as pernas e estava falando que ia aceitar os voos, que ia aceitar os deportados, tudo de boa. Por quê? Porque ele aceita, depois abre a fronteira, manda para o Brasil e para ele está tudo bem, não tem que lidar com esse tipo de gente. Ele sabe que não vai ficar lá, né? Ele sabe que não vai ficar lá, né? Nilson está perguntando se o ICE é polícia estadual ou federal. É federal. Não. O ICE é federal, uma agência federal que enforça as fronteiras, que faz policiamento de fronteira. O quê? Desculpa, tive que tossir. Agora, a gente já está entrando na próxima pauta, né? Porque estão tendo vários movimentos aqui de empresas lacradoras. E nessas polêmicas do ICE, inclusive,
o Law and Order, que é um seriado que já passa na televisão aqui dos Estados Unidos há muitos e muitos anos, passa até, se eu não me engano, na ABC, eles resolveram vilanizar os funcionários do ICE. Eles fizeram um episódio, o primeiro dessa nova temporada, e normalmente o primeiro episódio aqui é o mais assistido, porque dá o tom de como vai ser o resto da temporada. Eles colocaram os agentes do ICE, como eu não posso falar aqui nessa plataforma, né, mas pessoas que forçam a outra pessoa a copular com elas sem a vontade. Então, vocês já entenderam, né? Eis tu. Sim. E também com pessoas extremamente mais torturadores e tudo. Então, eu não assisti, confesso, não assisti, eu li a sinopse e fiquei horrorizada com o que eles colocaram, porque é um seriado que fala de lei e ordem, mas que vilaniza a força policial que está justamente retirando os imigrantes ilegais, porque a rede de televisão que está por trás disso, apesar de ter perdido um processo para o Trump, né, e ter que pagar uma boa grana para eles continuam glamourizando a invasão dos Estados Unidos e vilanizando a polícia, o ICE, essas coisas todas. Cissa, essa rede de televisão, você lembra qual é o nome dela? Só para me ajudar. Eu acabei esquecendo, eu não me lembro se era ABC, eu estou aqui catando, porque eu não me lembro. Então, a ABC, lembra de onde que ela... A NBC, NBC, da MSNBC. A NBC. Legal. Você sabe quem são... De qual? ABC, N. Você sabe quem que é a dona da ABC? A ABC é a Disney. Tá, legal. Que maravilha. Eu só que você viu a sequência de perguntas foi para quê? Na realidade, a gente entra naquele negócio onde os sonhos criam realidade, é uma puta mentira. Vamos ser sinceros. A Disney fomenta o quê? Esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. É contra o negócio. Tudo que vem dela parece que é desse jeito. Não, mas essa é a NBC, mas as duas são farinhas do mesmo saco, porque a NBC é que tem a MSNBC, que agora está até trocando de nome, de tanta vergonha que eles passam fazendo fake news, né? Eles resolveram trocar de nome. No Brasil acontece, tem partido político que muda de nome para ver se melhora, eu não sei se melhora. Né? É assim.